E aí, pessoal, acho que eu vou subir um pouquinho isso aqui. Tá? Aí, eu acho que tá bom. Tamo junto aqui, mais um dia, mais uma live. Deixa eu escrever aqui o que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar de várias coisas. Mas eu chamei vocês primeiro para falar sobre isso aqui, ó. Constância. Muita gente não quer entender, né? Muita gente... Vamos esperar todo mundo chegar, vamos esperar mais pessoas chegarem para a gente bater esse papo. Convido o máximo de pessoas que vocês quiserem, clica nesse avião aqui embaixo, convide as pessoas. Aqui embaixo também tem uma interrogação para vocês pedirem perguntas, coisas que a gente quer falar aqui. Mas eu quero começar falando sobre constância, por muitas coisas que eu vivi nesse final de semana, né? Por coisas que eu convivo no dia a dia com os pacientes. Mas olha só, o segredo de você evoluir na sua vida esportiva, seja no seu rendimento, seja na sua hipertrofia, seja no seu processo de emagrecimento, é constância. Não tem muito segredo, né? Tem o segredo da constância. O que é o segredo da constância? É você treinar todos os dias possíveis. É você fazer uma alimentação adequada todos os dias possíveis. É você conseguir descansar e dormir no mesmo horário todos os dias possíveis. E por que eu falo todos os dias possíveis? Porque tenho pacientes, a maioria dos meus pacientes vivem mais ou menos essa realidade de não conseguirem todos os dias dormirem no mesmo horário, de não conseguirem se alimentar todos os dias de forma igual. E aí quando um profissional entende isso, quando o profissional entende que cada dia da semana é um dia diferente, não dá para eu prescrever para um paciente comer no café da manhã isso, de segunda a domingo, no almoço isso, de segunda a domingo. Não é uma receita de bolo que dá para você fazer todos os dias. Quando você entende que o paciente é um ser individual, cada um vai ter uma característica diferente, isso fica muito mais fácil. Quando você respeita o paciente, ele mesmo se respeita. E aí ele consegue fazer o milagre da constância. A constância não é, teoricamente, um milagre, mas é um segredo que, se você fizer, a sua vida, nela vai acontecer um milagre. O milagre de você conseguir hipertrofiar, o milagre de você conseguir emagrecer. São os milagres que a gente vai conseguindo, que na verdade não tem nada de milagre, né? Não tem nada de milagre, mas são os milagres que a gente vai conquistando, que de repente alguém vai achar que foi sorte, alguém vai achar que foi milagre, alguém vai achar que foi medicamentos, quando na verdade o que aconteceu na sua vida foi uma constância de atitudes corretas. Aqui me chamam de velha, porque durmo cedo e acordo cedo. Micaele, podem te chamar do que quiser, né? Na verdade a gente absorve o que a gente quer como adjetivo. Se quiserem te chamar de velha e você não se sente velha, podem te chamar de velha, podem te chamar de sei lá, de gorda, de burra, do que quiser. Se você não absorve isso, se você não sabe, aliás, se você sabe que não é do que estão te chamando, não tem nenhum problema, né? Podem chamar minha mãe de qualquer nome. Se eu tenho certeza que ela não é do que a estão chamando, não faz diferença nenhuma. É como a gente absorve esses comentários, é como a gente absorve esses adjetivos, tá? Então é tipo isso. A coroa tá ficando sarada, né? Para usar umas terminologias mais legais, a coroa tá ficando sarada, né? Podem te chamar de qualquer nome. Então, aprendam a absorver o que é correto, tá? Aprendam a entender que muitos dos comentários vêm para evitar que a gente evolua. A maioria dos comentários tem esse objetivo, sejam comentários positivos, sejam comentários negativos, eles têm o mesmo poder de estagnar a nossa evolução, tá? Então, se a pessoa te elogiar demais e você se vislumbrar com aquele elogio, muitas das vezes você freia o seu processo de evolução. Quando alguém te diz, não, cara, mas você já está ficando muito musculoso, para aí, você já está ficando exagerado, já está ficando muito grande, e você entender que aquele elogio positivo te engrandeceu, que realmente você está naquele nível que a pessoa está falando, você para a sua evolução, quando talvez você poderia muito mais, tá? A Zenilda está dizendo que manda lascar. Na verdade você pode responder do jeito que quiser. A ideia é a gente nunca perder, né? Nunca perder a razão. Deixa as pessoas criticarem, deixa as pessoas elogiarem, mas entenda, aquele elogio pode ser muito bem-vindo. Muito obrigado pelo elogio, muito legal sua observação, mas não freia, não para. Então quando a gente segue numa certa constância, a gente consegue evoluir muito mais.
Então eu não vou conseguir o mesmo resultado treinando um mês que treinando 6 meses. Eu não vou conseguir o mesmo resultado dormindo uma semana no horário correto e dormindo 6 meses no horário correto. É a constância de fazer bem a semana toda ou fazer bem de segunda a quinta. Então é incomparável isso, tá? Então a gente precisa de uma certa constância no que a gente está executando, exatamente com o objetivo de sermos contínuos. A evolução não pode parar, ela pode frear. Você que está numa maratona de melhora de rendimento, você até pode caminhar, mas não pode parar. Você que está querendo emagrecer, você que está querendo evoluir, até pode diminuir, mas nunca parar. Olha os amigos da Zenilda entrando aí, sejam muito bem-vindos, obrigado. Evelyn também, que é uma paciente minha lá da parte baixa do Brasil, seja muito bem-vindo. Todo mundo, a Adri que está aqui em Fortaleza, todo mundo que está entrando aqui agora, quem não me conhece, eu sou o Dr. Adriano Antunes, a gente trabalha com saúde de pacientes, atletas amadores ou profissionais. A ideia aqui é a gente buscar saúde e a gente faz essa live todos os dias, 12 e 12, todos os dias da semana. Eu achei que a gente ia conseguir fazer essa live no final da semana, mas os finais de semana, como sempre, são muito agitados. No sábado eu estava lá cortando meu carro conversível. Vocês viram que agora eu tenho um carro conversível. Para quem reclamou, para quem perdeu o tempo de entrar no meu Instagram aqui para fazer o comentário de que médico tem que ter um carro com teto solar, eu agora tenho um carro conversível, que no sábado eu cortei ele todinho para ele ficar conversível, para eu receber aquele vento na cara. E no domingo eu fui desfrutar um pouquinho da minha vida, né? Fui fazer umas voltinhas de kite numa praia aqui perto. Então não deu pra gente fazer essa live no sábado e no domingo, mas estamos aqui de novo todos os dias da semana. A gente vai se esforçar ao máximo para fazer essa live de 12 12 com os temas que vocês quiserem, tá? Então, tô vendo pessoas que são novas aqui na minha rede social, que estão me seguindo. Muito obrigado por seguir, muito obrigado por comentar nas postagens. A nossa ideia aqui é trazer temas de saúde, temas relacionados à sua melhora de saúde, temas de dúvidas em relação aos medicamentos também, pode ficar à vontade. Então, aqui nessa interrogação aqui de baixo, ó, nessa interrogação aqui embaixo, você escreve a sua dúvida que a gente vai responder ela aqui ao vivo, tá bom? Então, alguém perguntou aqui, você não pode receber perguntas, ou seja, o Instagram não quer deixar eu publicar para vocês, mas eu vou ler a pergunta que colocaram aqui, ó. É possível manter a saúde em dia, não dormindo tanto e uma alimentação razoável? A pergunta por si só já responde. Se a sua alimentação é razoável, a sua vida vai ser razoável. Se você está dormindo pouco, dificilmente você vai conseguir reparar todos os gastos que você teve durante o dia. O sono ele tem que ser muito reparador. A gente trabalha aqui com os pacientes para que eles façam uma higienização do sono, exatamente para que eles se preparem para dormir. E quando eu falo dormir, não é deitar e fechar o olho e levantar no outro dia cedo. É fazer um sono reparador. Para eu conseguir esse sono reparador, eu tenho que chegar ao sono mais profundo. Aquele sono de dormir, de sonhar, de mexer muito na cama, tá? Pessoal, a Vanessa está dizendo, é tanta live boa, tudo de vez em quando eu tô ficando um pouquinho em casa. Ótimo, obrigado, viu, pela presença. Vanessa está dizendo sua live top, obrigado. A Zenilda também é top demais, meus amigos estão entrando. Obrigado, viu, Zenilde, por estar divulgando. Todo mundo que quiser divulgar para os seus amigos, todos serão bem-vindos aqui. Então, quando eu falo de higienização do sono, é você, por exemplo, 4 horas antes de dormir, não tome mais nenhum tipo de estimulante, cafeína, mateína, nenhum tipo de estimulante que possa atrapalhar você ir a dormir. A gente tem um descenso do nosso hormônio cortisol no final da tarde, no início da noite, porque a gente vai ter um ascenso na nossa liberação de melatonina. Mas para que eu possa liberar a melatonina, eu tenho que diminuir a incidência de raios no meu olho. Minha retina recebe esses raios e neutraliza a glândula pineal, não deixando que ela libere a quantidade necessária de melatonina para que eu adormeça. Então as pessoas falam assim, eu perdi o sono.
Você perdeu aquela onda de sono porque você estava olhando o celular, olhando televisão, olhando o computador, com uma luz no teto, luz branca. A gente chama de luz azul, não é a luz da cor azul, são as luzes emitidas por esses eletrônicos. Então é interessante que pelo menos umas 2 horas antes de dormir, você não mais fique frente à televisão, frente ao computador, frente ao celular, para que isso favoreça que você libere a sua melatonina de forma natural, tá? Por exemplo, a Zenilda está com uma queixa de insônia crônica. Trata essa insônia, existem vários medicamentos para tratar a insônia. Primeiro descobrir a causa, está higienizando o sono e mesmo assim não está conseguindo dormir legal, talvez você tenha um outro fator que está atrapalhando isso. E aí a gente faz o tratamento, tá bom? É bom tomar café sem cafeína? Miriam, olha só, o café sem cafeína, ele tem uma proposta, né? Não é o sabor, não. Assim, tomar café à noite com qual objetivo? Porque pode ser um hábito, tá tudo bem. Mas tirar um pouco desse hábito de tomar café à noite. Tomar o café à noite sem cafeína, com qual objetivo? Se a gente entender isso, talvez é melhor até tirar esse café descafeinado. Não precisa de café à noite. Agora, se o objetivo é ficar em alerta, trabalho noturno, qualquer outra coisa, aí vai ter que ter o estimulante mesmo e aí você vai pagar essa conta no final. Ficar sem dormir ou não cumprir as horas necessárias para uma reparação celular, em algum momento essa conta vai chegar. Todos nós vamos pagar uma conta em algum momento, tá? Seja porque agora eu adoro festejar, eu adoro passar noitada, enfim, cada um com a sua vida, isso aí é uma particularidade de cada um, mas todos nós vamos pagar essa conta em algum momento, todos nós. Não tem como eu ter uma vida desregrada agora e achar que isso vai durar a vida toda. Eu vou ter uma diminuição da minha produção de testosterona, porque a testosterona é liberada na madrugada, eu vou ter uma diminuição do GH, eu vou ter uma diminuição do cortisol de manhã, então tudo isso vai causando danos ao nosso organismo. Em algum momento, as más noites de sono, seja por festas, seja por trabalho, ou seja por um problema de insônia que você não trata, em algum momento essa conta vai chegar. Então a gente vai envelhecendo, vai oxidando, tem uma série de transtornos que podem acontecer a partir do momento que eu não trate isso, tá bom? O pessoal está falando que gosta das caixas de perguntas, a caixa de perguntas já está lá. Tá? Vocês podem depois entrar nos stories assim que terminar a live, não sai agora, mas assim que terminar a live já tem uma caixinha de perguntas de hoje, vocês podem colocar perguntas que, da mesma forma que vocês adoram ler, ver, assistir as caixas de perguntas, eu adoro responder as dúvidas de vocês, porque é exatamente aonde eu consigo essa conexão e consigo inclusive entender qual é a dor, qual é o problema que vocês têm em relação à saúde, tá bom? Obrigado, Paulo, pelo elogio. O John está perguntando, qualquer pessoa pode ter uma melatonina? Melatonina é o hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo. Então eu acho que ninguém nem deveria tomar melatonina, a não ser que a pessoa tenha um problema na glândula pineal, tenha um problema na liberação de melatonina. E isso você só vai saber se você fizer algum tipo de exame. Agora, por algum motivo eu estou impedindo essa melatonina de ser liberada, eu posso fazer a suplementação de melatonina. Recentemente, a Anvisa liberou a melatonina para ser vendida como suplemento. Então, a Anvisa entendeu que todo mundo pode usar a melatonina. Não vejo nenhuma contraindicação. Eu vejo pessoas desperdiçando dinheiro quando poderiam estar liberando a melatonina de forma natural. Ok, não posso porque eu trabalho em frente ao computador, tal. Enfim, tem a forma correta de você usar melatonina. E aí alguém vai dizer, não, eu usei melatonina e foi horrível. No outro dia eu acordei meio sonolento, meio bêbado. Depende de cada pessoa, mas existe a forma correta de utilizar a melatonina. A melatonina ela não te faz dormir. Ela te faz entrar em sono profundo e permanecer nesse sono profundo por um tempo mais favorável para o ser humano, tá? As dosagens também é de forma individual, não dá para a gente falar sobre dose aqui, mas eu não vejo nenhum tipo de contraindicação de se utilizar a melatonina. O que eu vejo é pessoas que não precisam de utilizar, fazem o investimento nesse hormônio sem a devida necessidade. Só isso. Mas não é contraindicado até porque a Anvisa liberou como suplemento, tá?
A Vanessa está dizendo que anda bagunçando os horários de dormir, então claro que isso bagunça tudo. Tá? A Silvana trabalha numa escala de 24/72, isso é muito ruim, mas a gente sabe que isso é temporário, tá, Silvana? Vamos progredindo na carreira e até o ponto que você não tenha que executar essa tarefa aí de 24/72, porque a cada 3 dias você não tem uma noite de sono muito legal, tá bom? Toma muito café, eu acho que a gente tem que entender a questão da cafeína. A Manu entrou aí, gente, ó, nossa coach Manu tá aí. Eu acho interessante a gente falar sobre a cafeína, só para vocês entenderem um detalhe aqui, tá? A gente vai falar sobre outras coisas, eu vou responder todo mundo, mas vamos falar um pouquinho sobre cafeína. Todo mundo sabe, cafeína é um estimulante do sistema nervoso central que vai ocupar alguns receptores do nosso cérebro que eram ocupados até então pela adenosina, que dá uma freada no nosso ritmo. A gente toma cafeína, que é um estimulante, porque ela ocupa essas garagens, não deixa que a adenosina freie o nosso ritmo e a gente fica em estado de alerta. Ok, só que vai chegar um ponto em que o cérebro vai entender que eu preciso de descansar, que eu não posso ficar tanto tempo em estado de alerta, e o cérebro cria novos receptores para que a adenosina equilibre esse estado nosso, entre alerta e repouso. E aí você acha que a cafeína não está fazendo efeito e você aumenta a dose. E aí você volta a ter aquele estado de alerta, mas o cérebro, pensando no seu bem físico, ele cria novos receptores para manter esse certo equilíbrio entre estado de repouso e alerta. E aí você, erroneamente, vai lá e aumenta a dose da cafeína. Além de você ter aquele meio vício, o hábito de café, você está buscando cada vez mais estado de alerta. E isso vai só aumentando os seus receptores de adenosina para manter um certo equilíbrio. Por algum motivo, você deixa de tomar café, ou porque percebe que está exagerando demais, já está com uma gastrite, já está com outro problema, você tira essa cafeína um dia. Vai passar o dia todo dormindo, porque está cheio de receptores para adenosina. E aí você fala, não, parei de tomar café, fiquei sonolento, não sei o que, vou voltar a tomar café. Quando na verdade você deveria fazer ciclos de cafeína, café descafeinado, cafeína, café descafeinado, para você usufruir da medicação ou da suplementação, ou até mesmo do café de forma natural, mas sem prejudicar o seu organismo, sem prejudicar o seu dia a dia. Além disso, mulheres que usam anticoncepcional, elas só podem, para ter uma boa noite de sono, elas só devem utilizar cafeína até as 16 horas, tá? Porque o anticoncepcional, ele prolonga um pouco mais o efeito da cafeína no nosso organismo. Pessoas comuns ou mulheres que não tomam os efeitos, os anticoncepcionais, devem utilizar os estimulantes à base de cafeína até as 18 horas. Quem treina à noite vai ter que buscar outra forma de estimulação. Não aconselho tomar cafeína para treinos da noite, tá bom? Ah, mas eu tomo pré-treino que tem cafeína, eu tomo café de noite e não tira o meu sono. Cuidado, cuidado, porque tira a sua capacidade de sono profundo. Mesmo que você ache que está dormindo, talvez você não está adormecida ao ponto de entrar no sono REM, aquele sono que você sonha muito. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, você dorme bem? Durmo a noite toda, parece uma pedra. E aí quando você olha, o cara nem mexeu o lençol, ele não roncou, ele não sonhou. Provavelmente, não é que todo mundo tenha que roncar não, tá pessoal? Não entenda mal isso. Mas são características de sono bem profundo. O paciente tem um relaxamento total e aí ele pode emitir sons com as cordas vocais. Mas a ideia é que você tenha sono profundo o suficiente para você sonhar. E aí eu acredito que você tem sonos reparadores. Se não acontece nada disso, provavelmente você vai acordar com cortisol baixo, com testosterona baixa, com GH baixo. E isso, repetido durante anos, vai trazer uma continha cara para você pagar. Tá? Então você que tem 30, 40 anos, já está sofrendo com um cansaço durante o dia, já está sofrendo com um desgaste maior, com uma perda de rendimento esportivo, talvez em consequência de má noites. Que todos nós, na juventude, fazemos, porque temos muito hormônio circulante. Quando eu era jovem eu conseguia tal. Era outra época, é outro nível de hormônios. Então a gente tem que se preocupar muito com isso depois de uma certa idade. Você que é jovenzinho e está assistindo isso aqui, talvez não faça muito sentido para você, mas já estou explicando, tá bom? Doutor, existe alguma diferença entre diferença para aumento de massa muscular? Fazer musculação pela tarde ou manhã?
Olha só, o Lipe está perguntando. Lipe, isso, a nível amador, a nível comum, do ser humano comum, não tem grande diferença, tá? Apesar da gente de manhã estar com bastante testosterona, bastante GH, a nível amador isso vai dar uma diferença muito sutil. Depende do pré-treino que você está usando, depende se está hormonizado ou se está natural. A nível profissional, talvez faça uma grande diferença você fazer uma musculação de manhã, fazer um aeróbico de tarde, ou inverter essa ordem, fazer treinos separados. A nível amador, pessoas comuns, mortais comuns, né? Estou isentando a galera que é profissional, porque qualquer milímetro, qualquer segundo de diferença numa prova pode fazer realmente diferença num pódio. Mas pessoas simples mortais como nós, essa diferença vai ser muito sutil, talvez não faça grande diferença. E também tem que encaixar dentro do seu dia a dia, é o que eu sempre falo, depende de cada um. Você trabalha de manhã, só consegue treinar à tarde, o seu melhor horário de treino é à tarde. Você trabalha de tarde e de noite, consegue treinar só de manhã, o seu melhor horário para treinar é de manhã. A individualidade é fundamental quando a gente vai pensar em orientar um paciente, tá bom? Isso depende de cada um de vocês, mas é uma ótima pergunta. Vamos subir aqui para ver se tem mais perguntas. Muita gente agradecendo. Eu que agradeço vocês. 10/10. Só 2 anos mais, eu não entendi. Doutor, é tão gentil, atencioso, estou adorando acompanhar ele. Ô, Vanessa, deixa eu só ligar o ar aí para eu continuar ansioso, senão eu fico nervoso. Pronto, liguei o arzinho aqui rapidinho, só porque senão eu fico nervoso. Com calor, eu não gosto de calor. Não gosto de frio, diga-se de passagem, mas também não gosto de calor. Tô meio agitado assim, pessoal, porque realmente eu tomei cafeína, né? Vocês sabem que eu tô fazendo um novo treinamento, então eu tô tomando suplementação e tomei cafeína. Por isso que eu tô meio ansioso, eu tô meio agitado uma hora dessa. Durmo muito bem, só que quando eu tomo café ou melancia, são coisas muito diferentes, pois fico indo ao banheiro a noite toda. Não tá certo, tá, Cristiana? Melancia, não sei, comer melancia à noite, eu não sei se esse hábito é muito legal. A gente já falou em outras lives sobre frutas, né? Em que momento comer uma fruta e tal. Não entendi bem se está tomando cafeína é um diurético, ou está comendo melancia à noite. Mas assim, ir à noite no banheiro não é natural, não é saudável. Não que seja uma doença, tá? Entenda. É que fisiologicamente, quando a gente está dormindo, a gente tem um cesse do estímulo de urina, um cesse do estímulo de fezes, e esse é o controle que a pessoa, com o passar dos anos, vai adquirindo. Quando é bebezinho, você não tem controle esfinteriano, então vocês já sabem que a gente tem que usar fralda. O que acontece com o idoso, que pode acontecer com o idoso, é também perder esse controle, e aí é necessário usar fralda. Agora, o ser humano adulto, ele tem que ter um controle. O homem, por exemplo, ele começa a ir muitas vezes à noite no banheiro porque ele já está com uma próstata um pouco aumentada e está dando aquele estímulo, e aí ele está indo várias vezes. É um sintoma, inclusive, de uma hiperplasia prostática benigna, por exemplo, um câncer de próstata, por exemplo, tem que ser avaliado a função da próstata nesse paciente que vai muitas vezes ao banheiro. Mulher tem uma bexiga um pouco menor, porque tem outro órgão que ocupa aquela região ali, que é o útero, mas mesmo assim, não é natural, não é fisiológico a gente ficar acordando no meio da noite para poder ir ao banheiro, tá? A não ser que você esteja bebendo 1 litro de água antes de dormir, ou esteja comendo metade de uma melancia, que, diga-se de passagem, fruta não é lanche, tá bom? Cuidado com essas ingestões desnecessárias em horários não adequados, mas também não faz mal comer melancia não, tá bom? Nunca me deixa na dúvida, sempre me responde na caixinha. Eu respondo todo mundo, Vanessa. Eu acho que é o mínimo que a gente que se predispõe a estar na internet, porque assim, o médico vem para a internet para fazer o quê? Ele vem para trazer informações, né? Ele vem talvez para vender um conteúdo que ele tenha o objetivo de vender. Mas se ele não entregar para você o que você está buscando, não faz sentido você seguir ele. Eu estou seguindo uma pessoa que ele nunca me responde, eu vou parar de perguntar a ele. Isso aí eu acho que é uma via de 2 caminhos. Você me pergunta, eu tenho que responder. Talvez eu não consiga responder na hora a caixinha de perguntas, e já talvez possa ter passado. O Instagram durante um período ele me bloqueou, ao sentido de que eu não conseguia ver mais do que um dia de retrocesso, eu não conseguia voltar muito para ver
as perguntas, então pode ser que eu deixei passar alguém aqui, mas não por maldade. Meu objetivo aqui na internet é responder a dúvidas de todos vocês, tá? Algumas pessoas não tomam pré-treino por conta da cafeína. Tem algum pré-treino sem cafeína? Tem 500 mil pré-treinos sem cafeínas. Muitos pré-treinos sem cafeínas, tá? E na verdade não precisa ser pré-treino, pode ser qualquer outro tipo de estimulante. Você pode tomar taurina, você pode tomar outro aminoácido, arginina, betalanina, que eu acho que tem que ser fracionado durante o dia, mas eu sei que muita gente toma ele como pré-treino. Existem vários pré-treinos sem cafeínas no mercado, tá bom? Alguém? Não. Tem uma filha... Deixa eu só excluir pessoas que estão num contexto que não tem nada a ver aqui. Isso aqui é uma live para falar sobre saúde, pessoal. Vamos subir. Pode ficar à vontade para perguntar, tá? Durante a noite tenho sede. Não. E bebo água. E só vou ao banheiro durante a noite. Olha só, Cláudia. A gente já falou outras vezes aqui que a ideia é que a gente faça uma ingestão de 40 ml. Eu vou até escrever tema livre aqui para vocês entenderem que a gente pode perguntar sobre qualquer coisa, tá? Vocês podem perguntar sobre qualquer coisa, eu tô aqui para responder. Quando a gente faz a ideia de suprir 40 ml por quilo de peso, você vai estar suprindo a sua necessidade de líquidos. Pronto. Quando você não tem o hábito de beber água, você não sente sede. Quando você tem o hábito de fracionar essa quantidade necessária, porque quando eu falo 40 ml, pessoal, 40 ml por quilo é o mínimo que o seu corpo, que o seu organismo necessita. 40 ml por quilo é uma média mínima de necessidade do seu organismo. E não vale adicionar aquela água do treino. Aquela água do treino é uma água extra, tá? Vamos supor que você pesa 60 quilos. Quem quiser fazer a continha aí, você pesa 60 quilos. Você precisa de, no mínimo, 2 litros e 400. Fora a água que você bebe durante o seu treino. 2 litros e 400. Fraciona isso durante o seu dia. Se você fraciona isso durante o seu dia, você não terá sede à noite. O problema é que vocês se adaptam a tomar água à noite. E aí, quando você não bebe, seu corpo vai te pedir. Quem está acostumado a entregar água de hora em hora, de meia em meia hora para o seu organismo, vai sentir o alerta da sede. Quem não bebe água não sente sede. Parece uma coisa meio estranha, mas é a realidade. Estou querendo diminuir a retenção de líquidos? Beba mais líquido. Estou querendo começar a beber água? Beba sem sentir sede. Quando você bebe água de hora em hora, de meia em meia hora, seu corpo vai te mandar esse alerta. Mas tente suprir essa necessidade pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir. E vá ao banheiro 1 hora, 1 minuto antes de dormir, meia hora antes de dormir, para que você não seja interrompida a sua noite. É importante a noite de sono, tá, pessoal? É muito importante. Boa tarde para quem está falando boa tarde aí. Matheus gosta de chamar de melhor. Pessoal, na medicina não existe melhor. Muitas pessoas elogiam, é o melhor médico do mundo. Não é o melhor. Talvez é o médico que está te dando atenção agora. Então, eu sei que eu sou bom no que eu faço. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não acho soberba falar isso. Eu não acho que eu me incho para falar que eu sou bom disso. Não é nada disso. Tá? Eu sou bom no que eu faço porque eu me dedico para isso. Mas não sou o melhor médico do mundo. Você talvez conheça médicos mais inteligentes, médicos mais dedicados em outras áreas. Eu acho que a medicina é muito ampla. Não tenho problema que vocês me elogiem como o melhor, mas eu explico para vocês que eu não me acho o melhor. Talvez eu faço o meu melhor, tá bom? Mas não fica com raiva em relação a isso não. Sou muito centrado nisso, muito pé no chão, para não me achar muito melhor, nada. Eu sou diferente de outros. Eu acho que eu entrego o mínimo, que é uma boa qualidade, responder todo mundo, ser humilde. Isso aí eu acho que é o básico de um profissional de saúde com os seus pacientes. Mas achar-me o melhor é um pouco longe.
Doutor, explicar um pouco sobre a diferença de macros e micronutrientes, a diferença e a importância deles na nossa alimentação. Macros e micronutrientes, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente tem que falar de nutrir-se. Nutrir é engolir nutrientes. Nossa alimentação, a nossa nutrição, lá em cima, nutrição, ela é dividida em macros e micros. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais. Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. A gente precisa de uma certa quantidade de cada um deles, tá? Voltando à nossa origem humana, desde que o humano é humano, a gente tem que deixar muito bem claro que o nosso corpo não necessita essencialmente de carboidratos. Pronto, essa frase tem que ficar muito fixada. Nosso corpo não necessita essencialmente de carboidratos. O mundo moderno nos entrega o carboidrato como uma fonte rápida de energia. Mas volto a repetir, o nosso corpo não necessita de carboidratos de forma essencial. Eu estou falando isso com tanto ênfase, porque eu vejo um montão de pessoas, profissionais inclusive, que ficam repetindo que a gente sem carboidrato não vive, que não existe ficar sem carboidrato. Então deixo muito bem claro isso, que se você tiver uma estratégia para usar carboidratos, hoje atualmente eu estou utilizando carboidratos como intercalado fonte de energias, mas não existe carboidrato essencial. Tá? O ser humano, fisiologicamente, não necessita de carboidrato de forma essencial. Necessita, de forma essencial, gorduras, de forma essencial, aminoácidos ou proteínas. Mas diga-se de passagem só isso. Agora, vai depender da estratégia que o seu nutricionista esteja utilizando com você em relação à quantidade de carboidratos, os carboidratos complexos, preferencialmente, os carboidratos simples, que não tem nenhum nutriente, não faz sentido na nossa alimentação. Então, quando você procurar um nutricionista, você já vá sabendo que os macronutrientes é proteínas, carboidratos e gorduras. E ele vai fazer uma boa relação em cada refeição, ou no conjunto de refeições, uma boa relação entre proteínas e energias. E aí as energias têm essas duas, carboidratos e gorduras. Ele vai intercalar entre isso, dependendo da sua necessidade, dependendo da sua saúde naquele momento. Ele pode reduzir um pouco gorduras, ele pode reduzir um pouco os carboidratos, dependendo da estratégia que você vai trabalhar, tá bom? Mas cada caso é um caso. Eu não estou aqui para brigar sobre proteínas, sobre carboidratos, sobre gorduras, porque eu vivencio isso no dia a dia no meu consultório. Eu tenho pacientes que estão em cetose e tenho pacientes que usam carboidratos para poder estimular a insulina e construir músculos. Cada caso é um caso, mas só para vocês entenderem que existe essa diferença, existe essa necessidade de conhecer cada paciente para saber qual tipo de energia que ele vai usar. Eu tenho pacientes que estão lotados de energia estocada, estão com tecido adiposo muito aumentados e que não precisam de tanta energia na sua relação alimentar. Então é melhor você fazer um equilíbrio entre as energias e as proteínas. Não é aumentar a proteína, porque não adianta você aumentar muito proteína. É você entregar muito material para pouco pedreiro. Não dá para construir músculos assim. Então tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter uma alimentação balanceada, tá bom? Isso é importante deixar claro, tá? Eu tenho 60 quilos, bebo 4 litros de água, incluindo do treino. Então, Cláudia, talvez diminuir o horário, adequar um pouquinho o horário, tá? Não beber tão à noite assim. Pode explicar sobre a diferença dos macros e micros? Já acabei de falar, a importância deles na nossa alimentação. Os macronutrientes vão entregar o que é necessário para a nossa construção, fisiologicamente falando, e os micronutrientes vão entregar as vitaminas e minerais que são essenciais para a nossa vida, tá? A Maria Soares está dizendo que está sem som. Mais alguém está reclamando sem som? Mais alguém reclamar? O John está orientando para você sair, entrar novamente. Meu querido Aloysio está aqui, pronto. Não estou vendo mais ninguém reclamando do som. Maria, eu acho que era só você, tá bom? Vamos subir aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Doutor, por que quando eu jogo um pouco de carbo numa dieta zero carbo, eu faço perder peso mais rápido? Não sei. Quando eu jogo um pouco de carbo numa dieta zero carbo. Tá numa dieta zero carbo, você está utilizando as suas gorduras como fonte de energia. Quando você coloca carbo, você vai utilizar o carbo como fonte de energia. Por que você perde peso? Eu não sei se esse peso que você está perdendo é líquidos, se esse peso que você está perdendo é gorduras, se esse peso que você está perdendo é massa magra. Então não dá para eu opinar em relação a isso, tá? Agora, perder peso mais rápido talvez não é uma vantagem.
Entenda que cada corpo é um corpo, né? Mas que é difícil de entender por que você, quando coloca carbo, talvez você aumenta a massa muscular, porque tem estimulação da insulina, mas isso não ia te fazer perder peso, ia te fazer aumentar o peso. Então tem que entender mais ou menos a sua bioimpedância, se você faz um escaneamento corpóreo, para entender se você tem um controle de quando coloca carbo, o que acontece. Porque o carbo pode te dar uma maior disposição, ele é sua fonte de energia primária se você está ingerindo. Então ele pode fazer você melhorar o seu treino, e isso vai fazer você gastar mais calorias, e aí, de forma indireta, esse carbo está te ajudando a perder um pouco mais no seu gasto calórico. Só isso justificaria, tá? Mas cada caso é um caso, também tem que entender. O pessoal gosta do tema livre, eu gosto de colocar tema livre. Boa tarde para quem está entrando agora. É exatamente porque vocês podem perguntar sobre o que quiser, tá? Não tem problema. Se eu não sei, eu vou falar que eu não sei. Acabei de falar aí que eu não sei. Eu não sei tudo, né? Mas o que eu souber a gente vai discutindo aqui, tá? Minha querida Sônia, saudações também. Falar um pouco sobre o repouso para ganho de massa magra. Sônia, eu falei aqui um pouquinho mais cedo, acho que você entrou depois, mas eu já falei isso no começo. O sono reparador ele é fundamental porque a gente tem liberação de testosterona, tem liberação de GH. Então é esse sono que vai auxiliar que a gente tenha uma liberação de hormônios que são necessários para a construção de massa magra. Principalmente é porque durante esse sono reparador, esse sono ou descanso, é que a gente vai fazer o trabalho de reparar as fibras que foram utilizadas, recrutadas nos nossos exercícios. Então você precisa treinar bem e precisa descansar bem, exatamente porque no descanso é que você faz essa construção muscular, tá bom? Doutora Daniela entrou aqui também. Os pré-treinos podem causar algum tipo de problema cardíaco? Henrique, talvez causar, não. Mas muitos pré-treinos têm estimulantes que podem desencadear algo que você já tinha predisposição, tá? Então, muitos estimulantes vão causar taquicardia num paciente que já tenha predisposição para outros problemas cardíacos. E o abuso de qualquer substância pode trazer danos para o nosso organismo. Então, não dá para te dizer que o pré-treino vai causar um problema cardíaco. Agora, o abuso de qualquer substância, principalmente os estimulantes, sim, pode desencadear problemas que você já tinha essa predisposição para tê-los, tá bom? Mas é isso, eu gosto de colocar tema livre exatamente porque vocês podem perguntar de qualquer coisa, tá? Claro que eu não gosto de entrar muito na seara, às vezes as pessoas até subentendem que a gente está com problemas, mas eu não tenho problema nenhum. Em relação a falar sobre alimentação, porque o nutricionista vai achar ruim. Eu não tenho problemas em falar sobre treino, porque o treinador vai achar ruim. A gente se completa, tá, pessoal? Então, para fazer um trabalho bem feito com os atletas, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho vários amigos nutricionistas, vários amigos preparadores físicos que a gente tem que trabalhar em conjunto. E o fato de eu falar sobre alimentação, eu não estou querendo pegar paciente de nenhum nutricionista, ele pode ficar com todos os pacientes do mundo. Eu acho que nesse mercado existe espaço para todo mundo e eu sou muito feliz com os pacientes que eu tenho. E não tenho problema em relação a isso, tá bom? Qual a diferença de pré-treino e termogênico e como utilizá-los? Vamos lá, que isso é uma pergunta legal. Legal pergunta, viu, doutora? Os termogênicos, ele tem uma função de aumentar, como o nome diz, né, a termogênese, a temperatura dentro das células. É como se a gente, quando toma um pré-treino, quando toma um termogênico, a gente se torna um micro-ondas, a gente se aquece por dentro. Mas aí quando a gente se aquece por dentro, quando as células vibram para aumentar a temperatura, isso vai gerar um calor dentro do nosso corpo, que o nosso termorregulador vai querer dissipar esse calor ao exterior e vai dissipá-lo através das nossas glândulas sudoríparas, através do suor. Então, quando a gente toma um termogênico, a ideia é criar esse calor dentro do corpo, esse calor vai se dissipar ao exterior através do suor, mas esse mecanismo gasta calorias. Então, a gente toma os termogênicos com o objetivo de aumentar o nosso gasto energético durante o dia. Então, eu não tomo um termogênico para sentir o calor, eu tomo um termogênico para que esse calor que vai ser dissipado em forma de suor ou vai ser exteriorizado, ele gaste as minhas energias. Então, mas eu tenho que comprar um termogênico? Se você comeu pimenta, você pode estar no frio de Gramado, no frio da Argentina, que você vai suar. E esse suor
é causado pela pimenta, que é um termogênico. Se você tomar café com canela, café com óleo de coco, cúrcuma, são todos ingredientes que são termogênicos naturais, que a indústria encapsulou. Então você pode tomar um termogênico em cápsula, um termogênico líquido, como o Clenbuter Under, da Under Labs, que é um ótimo termogênico, que vai gerar esse calor celular que vai ser dissipado em forma de suor e você vai gastar energias para isso. Os pré-treinos, como o próprio nome diz, é para você estimular o seu treino. Você vai utilizar minutos antes, e não adianta tomar pré-treino na hora de treinar, tá, pessoal? Já falei isso outras vezes. As pessoas querem pegar aquele escupo, tomar e sentar lá na máquina para treinar. Não funciona. Não faça isso porque você está fazendo um papel de bobo. Quem sabe, fisiologicamente sabe, vai olhar para você e falar, não está adiantando nada. Porque tomar aquele escupo e sentar na máquina para treinar, quando acabar o seu treino, aquela substância foi absorvida. Tá? Os pré-treinos não são absorvidos na velocidade da luz. Demora aí 30, 35, 40 minutos para eles fazerem efeitos. Então tome ele meia hora antes, tome ele a caminho da academia, tá? Tome o pré-treino antes. E aí sobre alimentos pré-treinos, você pode treinar em jejum, que se você fez uma boa janta, esse é o seu pré-treino. Tudo que você ingeriu antes do seu treino é considerado pré-treino. Tudo que você ingerir depois do seu treino é considerado pós-treino. Isso aí é da etiologia da palavra. Mas entenda que entre os vendidos pela indústria, o termogênico tem o objetivo de aumentar o seu gasto calórico durante horas. E o pré-treino tem como objetivo te estimular para que você faça um treino com mais ênfase, faça um treino mais intenso e gaste mais energia durante o seu treino. Se for um treino de musculação, essa energia vai ser somada ao que você vai gastar depois para reparar aquela musculatura. Tá bom? Se eu sou a favor ou se eu sou contra, isso depende de cada pessoa. Vai treinar à noite, eu peço para que não tome pré-treinos com estimulantes de cafeína que possa atrapalhar o seu sono. Vai treinar de manhã, você pode utilizar os pré-treinos. Como pode utilizar um termogênico e ter também uma melhora do seu resultado, tá bom? O Clenbuter Under, que é da Under Labs, que eu estou citando para vocês aqui, em 3 minutos esse termogênico começa a fazer um efeito. É diferente você tomar aquela seringa, coloca aquela seringa na boca e em 3 minutos você vai sentir o efeito. Pré-treinos com essa rapidez, não tem, tá bom? Doutor, tive um Covid sem sintomas, mas estou com muita fome, principalmente à noite. O que eu faço? Minha querida Martinha, você tem que analisar, independente do Covid, tá? Não é o Covid que fez isso, até pelo contrário, porque o Covid ele tem características de diminuir a sua massa muscular, diminuir a sua liberação de testosterona, então talvez a sua fome não seria intensa. Mas esse síndrome pós-Covid que muita gente está falando agora é uma sequência de sintomas que as pessoas que foram prejudicadas pelo Covid depois vão apresentar. O problema é que já inventaram uma síndrome, já inventaram uma solução para essa síndrome, já inventaram uma medicação e um produto para vender para vocês para essa síndrome, quando na verdade você tem que analisar cada caso. Não é comum, Martinha, você aumentar a sua fome, talvez a sua vontade de comer algo, tá? Comer um doce, comer coisas gostosas. Mas não é predominante que após o Covid você tenha um aumento da sua necessidade calórica, porque você não aumentou o seu gasto calórico, tá bom? Então é entender se você está dividindo bem os horários de alimentação, se você aumentar a sua ingestão durante o dia, você vai ter fome à noite? Eu acho que não. Então aumenta a sua ingestão, divida melhor, fracione melhor essa alimentação para que de dia você ingira quase toda a sua meta de macronutrientes para que à noite você não tenha tanta fome assim, tá bom? Eita pessoal, o tempo passou rápido, tá? Fazer cardio antes do exercício é adequado? Sônia, isso também depende de cada caso, tá? Eu tenho vários atletas que fazem cardio, mas assim... qual o exercício que você vai fazer depois do cardio? Se o seu objetivo é hipertrofia, é melhor que o seu treino de musculação seja super descansado. Você chegue para fazer a hipertrofia. Porque o cardio ele não deve levar o paciente à exaustão. Tá? O cardio é um treinamento bem leve, que pode durar 40, 50 minutos até 1 hora, mas o cardio é numa intensidade leve, que é diferente do exercício aeróbico.
né? Apesar do cardio ser aeróbico, ele é um exercício simplesmente para melhorar a sua saúde cardiovascular. Então você pode ficar na bicicletinha pedalando bem leve, você pode dar uma volta um pouco mais rápido andando pelo quarteirão. Os cardios, normalmente, eles são em horários separados para que você faça o seu exercício, treino, com o objetivo que você está buscando nele. Se você está buscando um treino para performance de corridas, por exemplo, você tem que chegar descansado para começar o seu treino. Se você está objetivando fazer uma musculação, você tem que chegar totalmente descansado para esse treino de musculação. Então, fazer um treino de cardio minutos antes de fazer o seu treino principal, talvez diminua um pouquinho da sua potência para aquele treino, tá bom? Não sei se eu me expliquei, mas qualquer dúvida a gente pode repetir essa explicação. Bom dia, doutor. Estou aí em agosto, vou realizar um curso da polícia e quero me preparar com o senhor. Carneiro, seja muito bem-vindo, né? A gente tem uma certa experiência de alguns anos preparando pessoas para os cursos, para os testes de aptidão físicas, tá? Então, preparo pessoas desde o choque, raio, COESP, o CETOP. Eu tenho melhorado a saúde de vários militares, de várias pessoas que almejam a carreira militar, principalmente preparando ele para os testes de aptidão física e preparando para que ele suporte os cursos. Tem cursos mais leves, que vão ser de 3 semanas, até cursos super intensos, que vão ser de 4 ou 5 meses. Na pauleira, são cursos pesados, tá? As forças especiais, principalmente as forças especiais no Brasil, são muito exigentes nos seus cursos. Todo militar tem um preço especial com a gente aqui, porque é uma valorização que a gente faz para o profissional de segurança pública, tá? Profissionais de segurança pública são os profissionais que têm preços especiais aqui pra gente, tá bom? Não outra categoria. Médicos têm preços especiais? Só se for para cima, tá? Nenhuma outra categoria. Segurança pública tem os preços especiais com a gente, tá bom? Então, Carneiro, você vai ser super bem-vindo aqui para a gente te preparar para isso. Outras perguntas, estou subindo aqui. Doutor, meu esposo está com um problema no pênis, o que fazer? Não sei, Michele, não sei qual é o problema. Você está me perguntando um negócio meio difícil aí, tá? Está com um problema no pênis, o que fazer? Pode ser câncer? Não sei. É meio complexo isso aí que você está querendo fazer via internet, né? Vamos conversar através do urologista, fazer exame físico, ver qual é o problema, fazer exames laboratoriais, tá bom, Michele? Isso aí eu não consigo ajudar você na rede social, não, tá bom? Beta-alanina é um bom pré-treino? Não é. Apesar das pessoas gostarem daquele formigamento que ele provoca, não acho que a beta-alanina deve ser utilizada única e exclusivamente como pré-treino. Inclusive, oriento que vocês dividam a dose de beta-alanina durante o seu dia, tá bom? A gente vai fazer uma live depois só sobre beta-alanina, sobre suplementos, mas a resposta sobre o que você perguntou, Jana, é não, tá? Não acho que a beta-alanina, esse formigamento, essa parestesia que a gente sente, isso é um efeito colateral da suplementação, tá? Não é um efeito esperado da medicação, principalmente quando você usa a dose certa, tá? Ou fragmenta na dose certa. Eita, tem um monte de pergunta. Eu que agradeço vocês, pessoal. Vocês não tem que me agradecer quando eu respondo uma pergunta. Você fez a pergunta, a minha obrigação aqui é responder, senão não faz sentido a gente bater esse papo, tá? Carneiro, eu já respondi isso aqui. Como faço para ganhar massa magra? Bia, não é uma loteria, não é um sorteio. Ninguém ganha massa magra, tá? A gente constrói. Para você construir massa magra, você precisa de um bom treino, você precisa de um bom descanso e você precisa de uma boa alimentação. Você tem que juntar esses componentes. É como se fosse uma cadeira. Aliás, é uma cadeira de 4 pernas. Eu sempre falo que é de 3, mas eu aumentei um pé nessa cadeira agora. É uma cadeira de 4 pernas, porque você tem que ter um bom treino, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter um bom descanso, mas você tem que ter saúde. Se você está com os hormônios todos alterados, você não vai conseguir resultado, tá? Então a hipertrofia você consegue com bom treino, com boa alimentação, com um bom descanso e com boa saúde. Por isso que eu vejo gente se matando na academia, tomando os melhores suplementos, dormindo, mas não consegue resultado, porque não tem hormônios adequados, tá bom? Então eu acho que é por aí. Que mais? A Emily
Um beijo grande pro pessoal da Empório, Emily, Fabrício, todo mundo da família Empório, que eu tenho um super carinho por vocês sabem disso, né? Visito outras lojas, frequento outras lojas de suplementos, pela responsabilidade profissional que eu tenho, mas meu coração é da Empório. Não fiquem enciumados, tá? As outras lojas, frequento todas as lojas, da mesma forma que quando frequento outras lojas, o Fabrício e Emily têm um total respeito, porque sabem da parte profissional que eu exerço em relação aos suplementos, tá bom? Então, pessoal, já é 1h02 da tarde, a gente já vai para quase 1 hora de live. Eu quero responder as últimas perguntas. A Elza chegou atrasada, que pena, disse ela, mas fique tranquilo, tá, Elza? A gente está deixando essas lives do 12/12 aqui todas gravadas, ficam aqui no IGTV, não sei até quando essas lives vão ficar aqui, tá? Não sei até quando. Inclusive porque a gente tem a pretensão de retirá-las e entregá-las como um bônus para quem se inscrever no nosso próximo P22. O P22 também não tem data para ser inaugurado, porque a gente está passando por uma reformulação aqui do nosso processo, mas a gente vai fazer uma nova turma do P22. Todas as outras turmas foi um sucesso, tá? Todas as outras turmas foi um sucesso, a gente está pretendendo lançar um novo P22. Tô conversando com a Manu esses dias aí para a gente acertar datas, não é tão fácil quanto parece, não é simplesmente abrir uma turma e vai acontecer. A gente tem que ter responsabilidade para abrir uma turma e conseguir responder à altura o que as pessoas almejam, mas eu acho que esses conteúdos aqui da live do 12/12 vão ser depois retirados aqui da internet e ser disponibilizados como um bônus, tá bom? O que mais aqui? Alguém perguntou, a Martinha perguntou sobre a água elétrica. A água elétrica, que foi ensinada em outras turmas do P22, é utilizado para você não sofrer tanto na passagem do estado normocarbo para o estado metabólico de cetose. Quando você tem dores, cãibra, sensação de febre, aquela gripe do carbo, você utiliza a água elétrica para amenizar um pouco esses sintomas, tá bom? Tudo isso é ensinado no nosso P22, que logo eu vou estar divulgando isso para vocês. Mas eu não estou aqui para vender cursos não, tá? Pode ser que a gente lance, mas pode ser que a gente também não lance outro curso e a gente continue aqui fazendo essas lives do 12/12 para vocês. A ideia é que a gente faça essas lives todos os dias, então eu preciso que vocês assistam essas lives todos os dias, 12/12, tá almoçando, estão no trânsito, põe um fone de ouvido, se possível assista, se possível participe aqui, e se não é possível, divulgue para outras pessoas, que a gente vai continuar fazendo essa live aqui todos os dias, 12/12, na hora do almoço, na hora que você está aí não trabalhando. A maioria das pessoas não está trabalhando nesse horário, e quem está trabalhando, trabalha em cozinha. Para você que está trabalhando porque está no trânsito, porque é um motorista profissional, você que está na viatura, você pode ouvir a live, você pode colocar um fone, ou você pode, enfim, assistir. Por enquanto vocês podem assistir essas lives em outro horário. Você pode compartilhar para o seu marido para ele assistir à noite, você pode compartilhar com a sua esposa para ela assistir em outro horário, não tem problema nenhum, tá? Doutor, as cápsulas de sais na prática dos cross trainings tem relevância? Tem muita relevância, tá, Christian? As cápsulas de sais minerais, elas são de suma importância para todo mundo que está fazendo algum tipo de exercício muscular, que está gastando energia com os músculos, porque ela vai manter os nossos níveis de sódio, potássio e outros minerais em cifras adequadas, né? Acredito aqui que todo mundo já experimentou o suor em algum momento, já deixou o suor tocar na língua e sabe que ele é salgado, mas ele não tem só sal, não é sódio somente. Ele tem outros sais minerais. E quando a gente começa a gastar esses sais, eles vão fazer falta. E quando eles começam a fazer falta, você começa a sentir sintomas das faltas deles. Então é importante fazer essa reposição, principalmente para quem está fazendo um treino aeróbico, um treino mais intenso, um treino mais duradouro. Então, se você está suando muito, ao ponto inclusive de ficar com aquela roupa branca, né, aquele suor que ele escorre na roupa e fica com aquela mancha branca, você está perdendo muito sal. Então é interessante que você faça uma reposição desses sais, que pode ser em forma de cápsula, pode ser em forma de pó, tem sachês para reposição, tem isotônicos líquidos que você pode tomar,
Então é importante durante as suas atividades intensas, suas atividades aeróbicas com grande perda de suor, que você faça essa reposição. E tem uma relevância gigantesca. Para quem nunca usou uma cápsula de sal, não sabe o que é recomeçar um treino da metade do treino. Você está cansado, você toma uma cápsula de sal, revigora de uma forma que parece até um placebo, mas é muito bom para quem está treinando. Você que treina aeróbicos, corrida, bicicleta, a cada 1 hora uma cápsula de sal. Você que faz um ciclismo mais longo, a cada 1 hora você pode, inclusive, ingerir 2 cápsulas de sal, um isotônico, enfim. Cada caso é um caso, também tem que ser estudado com o seu treinador, com o seu nutricionista ou com o seu médico, tá bom? Deixa eu ver aqui, pergunta. Pessoal, estamos acabando o tempo, não, vamos parar, não façam mais perguntas, que eu estou vendo 4 aqui, não que eu não queira responder, porque talvez eu não consiga no tempo hábil, tá bom? Doutor, dieta hiperproteica, quais os problemas e riscos para a saúde? O risco de você perder dinheiro. Eu acho que risco para a saúde não tem, tá? Dieta hiperproteica não tem risco para a saúde, apesar de que algumas pessoas vão dizer para você que vai aumentar o seu ácido úrico. Se você tiver uma insulina adequada, não aumenta o seu ácido úrico. O ácido úrico ele pode ser aumentado pela purina, que está presente na carne, mas a maioria das vezes ele é aumentado pela resistência à insulina do carboidrato exagerado que a pessoa come, tá? Então, não vejo nenhum problema, nem risco para a saúde você comer comida de verdade. Até porque, se você estiver comendo comida, você vai se sentir saciado, você não vai conseguir exagerar quando está comendo carne. É algo gostoso, está num churrasco ali, você consegue até dar uma pequena exagerada, mas você não come mais nada naquele dia, porque você já bateu a sua meta necessária. Todo animal tem esse controle, tá? Quando você bateu a sua meta necessária, você já perde um pouco do apetite. Ou você acha que o leão, se ele matar 10 zebras, ele vai comer 10 zebras por dia? Não vai, tá? O leão ele vai caçar dentro da necessidade dele. Qualquer outro felino, qualquer outro animal vai caçar, Eu acho que o gato é o único que pega a comida sem necessidade, mas depois ele deixa em algum lugar. Não vai comer proteína até explodir. O peixe come até explodir, mas não é proteína. Então, a gente vai comer comidas, até a nossa necessidade ser suprida. Depois a gente perde o apetite, tá bom? Quando vamos ter outro mini curso? Pois é, Maria Soares, a gente vai planejar exatamente um mini curso para depois lançar o P22. A gente vai fazer para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. A Zenilda fez uma pergunta super importante aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma. Realmente não tem. E eu vou terminar essa live falando... Obrigado a todo mundo que está elogiando, tá? Mas eu vou terminar essa live respondendo a pergunta da Zenilda, que pode ser até um pouco polêmica. A gente só tem 2 minutos para acabar a live. E depois eu faço uma live só explicando sobre isso. Mas o que eu acho do BCAA? BCAA é do inglês, significa aminoácidos de cadeia ramificada. São 3 aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Eles são aminoácidos essenciais. Então, antes que alguém abra a boca para falar que BCAA é porcaria, eu já estou avisando para vocês. Ele é essencial para a vida. Começa por aí. Aminoácidos essenciais. Nós temos que ingeri-lo todos os dias. Então esses 3 aminoácidos, isoleucina, leucina e valina, são essenciais no nosso dia a dia. Então não dá para ninguém falar que BCAA é jogar dinheiro fora. Agora, o BCAA, na dose que ele é vendida na maioria das suplementações, ele não chega a dar os benefícios que ele poderia. E aí caiu no desuso. Ninguém mais usa BCAA. Ele continua sendo essencial para a nossa vida. Ele faz parte de 8 aminoácidos essenciais que nós precisamos de ingerir todos os dias. Se eu estou ingerindo na comida, tudo bem, mas os aminoácidos de cadeia ramificada são essenciais para a nossa vida. Eu insisto nisso antes que alguém comece a falar errado ou mal do BCAA. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada, eles são essenciais para a nossa vida. Não sou eu que estou falando, isso é bioquímica. Outra coisa, a dosagem de BCAA adequada, usada durante o treino, é fundamental para um bom resultado. E aí quando você vai olhar um atleta de alto rendimento, ele está tomando um líquido ali colorido durante o seu treino, e não é maltodextrina, e não é
malto, não é nada desses açúcares que as pessoas acham que tem que ficar tomando durante o treino. É sódio, potássio e os 3 BCAAs. Se você começar a analisar qual é a suplementação de um atleta profissional, você vai ver que a maioria das pessoas que falam mal de BCAA não atende atletas profissionais. BCAA numa dose adequada é ótimo para reparação e manutenção de massa magra. A dose prescrita nos suplementos, pensando na parte comercial, porque se você for tomar o BCAA na dose adequada, aí ele vai sair muito caro. Vai sair muito caro e principalmente porque a indústria às vezes coloca o BCAA lá 2 para 1 para 1. Aí depois você vê um outro BCAA de outra marca, 10 para 1 para 1. O que é que ele fez? Ele manteve a mesma dosagem do 2 para 10 porque ele diminuiu a proporção dos outros. Não que o 10 para 1 seja melhor do que o 2 para 1. Todos eles, talvez, se estão sendo vendidos por um preço razoável, estão numa dosagem abaixo do necessário. Então, BCAA ele precisa ser usado numa dose muito alta para que você consiga ver os resultados dele. E eu aconselho vocês a usarem BCAA durante o treino. Mas quadriplica essa dose que você tomava antes e que alguém disse que é insignificante, porque realmente ela é uma dose muito baixa. Se for usado numa dose adequada, traz ótimos benefícios na manutenção da massa magra. Tá bom? Então termino a live hoje falando sobre BCAA, falando que BCAA é fundamental, é melhor, não é nem fundamental, é essencial, tá? BCAA é aminoácido essencial, não se discute sobre isso. A dosagem é que tem que ser discutida e ajustada, mas aí o preço sai um pouco mais elevado, as pessoas preferem utilizar o whey ou qualquer outro tipo de aminoácidos. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Beijo grande para vocês. Eu preciso terminar a live não porque eu quero, mas porque eu preciso de atender os pacientes. Eu já tenho pacientes agendados, eles já estão aqui aguardando. Aqui nos nossos estúdios Globo, já tem um paciente esperando ali. Então, eu preciso terminar essa live, mas eu prometo que amanhã, às 12h12, a gente volta aqui com temas livres à disposição de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, beijo grande para todo mundo que entrou agora, desculpe quem entrou agora, a gente está terminando a live, mas ela fica gravada aqui, tá? Ela fica gravada aqui. Sobre os hormônios, se estiver alterado, não vou ver resultados. Claro. Alguém disse que está sem som, me chamou de moço, eu adorei. Adorei alguém me chamar de moço. Melhor do que chamar de tio, de não sei o quem. O Siloé está perguntando de látex. Vou falar depois, tá, Siloé? Vou falar amanhã, me lembra disso? Porque a gente já estourou o horário aqui, tá bom? Beijo grande para vocês. A notícia boa que eu falei para vocês, vou falar lá nos stories. Corre lá. Vai lá na caixinha, te pergunta nos stories e eu vou dar uma notícia boa para vocês lá agora. Beijo grande, obrigado a todo mundo. Amanhã, 12h12, a gente está aqui. Tchau, tchau.